o webinário com o vídeo de Apucarana, com a experiência de Apucarana. Milhares de crianças. Todos os dias, milhares de crianças atravessam os portões das escolas municipais de Apucarana, carregando sonhos, curiosidade e a oportunidade de construir um futuro melhor. E para que esse futuro aconteça, a educação precisa avançar constantemente. Nos últimos meses, a Prefeitura de Apucarana realizou um dos maiores investimentos da história da educação municipal. São aproximadamente 25 milhões de reais destinados à construção, ampliação, reformas, manutenção e modernização das unidades escolares. Mas investir em educação vai muito além da estrutura física. Os estudantes contam com materiais pedagógicos modernos e atualizados, como as apostilas Max, Acerta Brasil e a apostila ampliada, fortalecendo a aprendizagem e o desenvolvimento de cada aluno. Com o programa Apucarana Lê, novos livros e materiais pedagógicos chegam às escolas e CMEs, incentivando a leitura e fortalecendo a alfabetização na idade certa. E os resultados já aparecem. Apucarana avançou na fluência leitora, passando de 6,4 em 2024 para 7,1 em 2025. No indicador Criança Alfabetizada, 79% dos alunos chegam ao final do ano letivo alfabetizados, colocando o município muito próximo da meta nacional. A inclusão também é prioridade. Por meio do programa Incluir para Transformar, a rede municipal investe em materiais adaptados, conteúdos de Libras e recursos pedagógicos especializados, garantindo mais acessibilidade e desenvolvimento para todos. E aprender também é descobrir talentos. Os alunos participam de atividades como robótica, dança, esporte e ações culturais, desenvolvendo criatividade, disciplina e convivência. Cuidar das pessoas também significa oferecer dignidade e igualdade de oportunidades. A gestão ampliou o kit de uniforme escolar, com mochilas, regatas e short-saia para as meninas, além de garantir a alimentação de qualidade para milhares de estudantes todos os dias. Educação se constrói com planejamento, investimento, inovação e inclusão. E, acima de tudo, com pessoas. Em Apucarana, a educação segue avançando, cuidando das pessoas e construindo o futuro. Obrigada, Sofia. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente aos que ingressaram após, o nosso início. Meu nome é Amanda dos Anjos, sou assessora aqui da Frente Nacional de Prefeitos e estarei moderando o terceiro webinário, que é com foco na experiência do município de Apucarana, educação em tempo integral. Bom, antes de contextualizar o que é o webinário, como que ele nasceu, como que surgiu a ideia, eu gostaria de registrar aqui algumas presenças, A nossa vice-prefeita de Maringá, Sandra Jacobós, Jefferson, secretário de Educação de Abaetetuba, Apucarana, na figura do Pablo, Maringá, Abaetetuba, Salesópolis, Vila Velha, Santa Bárbara do Tuguri. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela presença. Tá? Bom, a FNP, juntamente com as prefeituras de Apucarana, Maringá e Londrina, realizam agora, em agosto e em setembro, um ciclo de 4 webinários. Este é o terceiro de 4, que são focados em boas práticas que são relacionadas a inovação, governo digital, desenvolvimento urbano, sustentabilidade, educação e gestão pública. Esses webinários, junto com a imersão presencial que acontecerá no norte do Paraná em novembro, de 4 a 6, integram o programa da Missão Nacional. Essa é uma primeira edição, acredito que de muitas outras que virão, e dos prefeitos que certamente replicarão em várias regiões do Brasil. Então, começaremos no norte do Paraná,
E posteriormente, ano que vem, 2027, faremos em outras regiões com certeza, né? E o que serviu de inspiração para essas missões nacionais foram exatamente as missões internacionais que a FNP já cuida, né? Desenvolve aí há 15 anos, aproximadamente 15 anos, sendo aproximadamente 10 missões por ano, né? Com temas diversos, né? Missões estas em que prefeitos, gestores públicos podem conhecer experiências exitosas em políticas públicas, né? Experiências bem-sucedidas, em todo o mundo. Então, essa metodologia das missões internacionais serviu de inspiração para as missões nacionais. Então, os webinários que antecederam este webinário aqui, como eu falei, foi o terceiro, foi o do CODEM, com a experiência de governança participativa. Na semana passada, nós tivemos a experiência de Londrina, com tecnologias aplicadas à mobilidade e aos serviços públicos, e hoje com educação. Na quarta-feira que vem, nós teremos o nosso quarto e último webinário, que vai ser sobre sustentabilidade com a experiência de Maringá em hortas comunitárias. Né? E experiência essa de Maringá que vai muito além de transformação de terrenos vazios, terrenos urbanos vazios, mas em todo um trabalho de ecossistema de sustentabilidade, saúde e inclusão social. Né? Eu não sei se o prefeito Rodolfo Mota já está aqui conosco. Bom dia. Oi, prefeito. Bom dia, tudo bem? Prazer em falar contigo. Né? O senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo vocês. Tá. Prefeito Rodolfo Mota, que é o prefeito de Apucarana e vice-presidente de Relações Institucionais aqui da FNP, né? Ele que nos acolhe agora para apresentar as boas práticas do seu município, que será anfitrião em novembro com uma comitiva de prefeitos e secretários no município de Apucarana. Prefeito, prazer em falar com o senhor, estar aqui contigo. Por favor, a palavra é sua. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos, amigos da FNP. Estou vendo aqui a nossa vice-prefeita de Maringá, Sandra Jacovós. Bom dia, Sandra. Não sei se tem outro colega prefeito ou prefeita aqui, mas o meu bom dia a todos. Bom dia à nossa equipe, os superintendentes, diretores. E é uma alegria, a gente está nessa expectativa enorme de receber cada um de vocês aqui em Apucarana. Bom, na verdade lá em Apucarana, estou em São José dos Campos hoje, mas será uma alegria enorme receber vocês lá em Apucarana. Tenho certeza que a junção das ideias, das experiências que nós vamos ver de Maringá, Apucarana e Londrina realmente vai ser muito especial. É uma região do interior do Brasil muito próspera, né? Nós sempre disputamos aí se nós somos a segunda ou a terceira região do interior mais próspera do Brasil, em número de PIB, de habitantes, enfim, de cadeias produtivas, né? Nós temos, de fato, uma região muito, muito especial, um povo muito acolhedor. Então, eu tenho certeza que vai ser uma missão muito interessante para vocês que virão nos conhecer. A Apucarana vai apresentar uma experiência já consolidada em relação à educação em tempo integral. Temos aqui uma apresentação preparada. O Pablo vai fazer essa apresentação para a gente. Então, não vou dar spoiler aqui, ele vai trazer alguns pontos, né, sobre isso. Na verdade, é apenas uma introdução. A gente também não quer esgotar o assunto nesse webinário, né, porque a vontade é que vocês fiquem curiosos e curiosas para poder estarem com a gente. Então, o Pablo vai fazer, de fato, apenas um briefing mesmo, né, do que é que a gente quer compartilhar com vocês aqui. Mas, de antemão, digo que é, de fato, uma experiência muito, muito especial. A Apucarana tem 100% da sua rede em tempo integral. E aí, destacando aqui aos colegas que estão nesse webinar com a gente, de outras cidades, nós não estamos falando de contraturno, que é a realidade, né, de uma boa parte dos municípios e das escolas de Fundamental 1. Nós estamos falando de ensino em tempo integral. Então, de fato, é uma experiência bastante desafiadora, né, e a gente vai compartilhar com vocês os desafios de ter uma rede em tempo integral. Nem tudo são flores, né, obviamente,
mas a gente vai compartilhar com vocês como isso tem sido encaminhado nos últimos anos na nossa cidade, o tamanho da rede, quais são os valores investidos, né? O que é que nós encontramos no ano passado? Nós iniciamos a nossa gestão há 1 ano e 8 meses, então houve uma transição depois de 12 anos, então isso é bastante significativo, né, numa rede. Depois de 12 anos do mesmo padrão, do mesmo fluxo, a gente teve uma mudança significativa nesse padrão e nesse fluxo, então nós vamos contar como é que fez isso, até porque muitos dos que estarão conosco também estão, né, no seu segundo ano de gestão, outros estão reeleitos, e nós vamos compartilhar tudo isso com vocês. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês, fazendo uma visita em loco, conhecendo quais são os lugares que nós vamos passar, como vai ser feito. O Paulinho pode endossar as nossas palavras, de fato é uma cidade muito acolhedora, aí vocês vão se sentir muito felizes de estarem aqui conosco. Então, está vendido o meu peixe, né? Está vendido o peixe Apucarana, e junto com Londrina, que é a segunda maior cidade do Paraná, junto com Maringá, que é a melhor cidade do Paraná e uma das melhores do Brasil para se viver, vocês vão poder ter realmente uma experiência de 3 dias que provavelmente nenhuma outra viagem para o exterior trouxesse ao mesmo tempo, na mesma viagem, tudo isso que vocês vão ver aqui conosco. Obrigado, Amanda. Nós que agradecemos, prefeito, pela contribuição, e nós que aqui da FNP estamos muito felizes de ver o entusiasmo, né, tanto do senhor quanto do prefeito Silvio Barros de Apucarana e o Tiago Amaral de Londrina, que serão os prefeitos anfitriões, né, de ver como vocês estão envolvidos nesse processo, indicando interlocutores, indicando técnicos, para a gente poder fazer dessa missão um sucesso. Tenho certeza que será uma missão muito exitosa. Obrigada, prefeito. Né? Gostaria aqui, mais uma vez, de solicitar aos presentes que renomeiem para facilitar o registro, à frente do nome, colocar o município de onde estão nos acompanhando, por gentileza, mas gostaria de registrar aqui também a presença de Barreiras, na Bahia, Campo dos Goitacazes, a Baitetuba entrou mais um integrante. Então, se puderem, por gentileza, renomear ou registrar no chat, já nos ajuda. Bom, a Sofia vai encaminhar agora no chat também a nota conceitual da missão para que vocês acessem. Inclusive tem lá o link da inscrição para vocês se inscreverem tanto para o próximo webinário quanto para a missão em novembro. Então, este webinário ele terá agora vai ser dividido por blocos, né? Esse bloco de agora vai ter uma duração de mais ou menos de 20 a 25 minutos. Onde o Pablo Costa e Silva, que é o superintendente pedagógico de Apucarana, para as honras, né, de nos apresentar essa experiência exitosa de Apucarana. Pablo, a palavra é com você. Muito obrigada pela sua colaboração. Bom dia, Amanda. Bom dia, prefeito Rodolfo. Bom dia aos colegas prefeitos, secretários de educação. Primeiramente, gostaria de agradecer a FNP pela oportunidade e hoje compartilhar, né, um pouco da história do município de Apucarana com a educação integral. Como o prefeito Rodolfo já disse, é uma construção. Apucarana se consolida hoje como a melhor educação do Paraná entre municípios de 100 a 200 mil habitantes. Então, para nós é um orgulho imenso. E neste ano, a Apucarana também completa 25 anos de educação em tempo integral. Então, esse ano é um ano bastante importante para o município. Perfeito, Vou pedir para disponibilizar os slides, por gentileza. Tá, perfeito. Enquanto a Sofia disponibiliza os slides, só vou contextualizar aqui um pouquinho antes da sua fala, se me permite, Pablo. É que a Apucarana é uma das pioneiras, né, e referências nacionais em educação em tempo integral, como bem dito pelo prefeito, agora pelo Pablo, que é gerida pela AME, Autarquia Municipal de Educação, com alta taxa de cobertura na rede pública, que é uma jornada estendida aí por 9 horas e fortes indicadores no IDEB, né? Então, vocês mantêm essa nota, essa excelente nota. Apucarana é uma cidade entre as médias, né, de médio porte, a primeira no Paraná com essa nota excelente no IDEB, né? Então, eu vou entrar com umas perguntas e depois o Pablo destrincha, né? Pablo, Apucarana se tornou referência na garantia da jornada ampliada de 9 horas, né?
Como que vocês estruturaram e consolidaram essa política, garantindo a qualidade e a equidade? Legal. A Apucarana, ela se consolida, né, como uma educação integral de 9 horas. Essa jornada de 9 horas é, de fato, um currículo único. Então, os alunos, eles iniciam às 7h30 e finalizam a sua jornada às 16h30. Então, são 9 horas que são divididas em um currículo único. Então, esse currículo, ele compreende tanto as disciplinas de base comum, língua portuguesa, matemática, ciências, como as disciplinas também da base diversificada. Então, nós temos inglês, espanhol, libras, artes, expressão corporal, musicalização. Então, grana é que esse currículo de 9 horas, ele é um currículo unificado. Então, os alunos, eles não têm as disciplinas de matriz de base comum com a diversificada em turno e contraturno. Então, essas 9 horas, elas são interligadas. O aluno, ele pode ter, no período da manhã, a primeira aula de matemática e a segunda aula de expressão corporal. E a terceira aula de ciências e assim por diante. Então, esse currículo, ele foi estruturado, né, Amanda? Construído nesse período desses 25 anos. A educação integral em Apucarana, ela não inicia nesse modelo. Como muitos municípios, ela também inicia com uma jornada de turno e contraturno, onde num período os alunos estudavam, no período da manhã eles tinham as disciplinas da base comum e no período da tarde as disciplinas diversificadas. Então, esse processo ele foi acontecendo ao longo dos anos, com o processo de infraestrutura, aumento da rede, construção de novas unidades de ensino, ampliação de novas salas de aulas, contratação de novos professores, para que esse currículo, como também a formação dos professores, para que esse currículo pudesse ser implantado e pudéssemos garantir uma jornada de 9 horas. Perfeito, Pablo, perfeito. E quais foram os principais desafios para ampliar a oferta, especialmente em financiamento, infraestrutura e profissionais? E quais soluções o município, né, encontrou para enfrentá-los? E como que foi estruturada essa proposta para garantir o tempo integral, que significasse mais do que simplesmente ampliar a jornada de estudantes, né, que mantivessem ali dispostos, né, os pais deixarem os filhos por 9 horas na escola. Esse processo, Amanda, educação em tempo integral, ela tem um investimento muito alto, né? Quando nós falamos em tocar, por exemplo, o município de Apucarana, que é uma rede com mais de 60 unidades, mais de 12 mil alunos, o investimento financeiro, ele precisa acontecer. Então, hoje, o orçamento de mais de 185 milhões, que é o orçamento atual da Autarquia Municipal de Educação, além de recursos livres, né, que são investidos, precisa ser uma política pública permanente de valorização do servidor, de aumento de infraestrutura, construção de novas unidades. Então, houve um processo de construção de novas unidades. Então, hoje, as unidades do município de Apucarana, elas têm em média 250 a 300 alunos, na sua grande maioria, porque esse aluno ele vai permanecer na escola por uma jornada de 9 horas. Então, os alunos menores de 4 e 5 anos que precisam dormir na unidade, construção de refeitório nas unidades, construção de áreas de convivência, quadras poliesportiva, pátio coberto. Então, esses investimentos na infraestrutura foram construídos ao longo dos anos, né? Quando nós assumimos a gestão no início de 2025, nós encontramos ainda esse desafio muito latente, que é investir nas unidades de ensino quanto à infraestrutura. Então, nós ainda temos esse desafio. É um desafio grande, né? Nós temos hoje mais de 7 obras em andamento na educação. Então, são obras de melhoria, de ampliação de quadra poliesportiva, troca de telhados, ampliação, construção de novas unidades. Então, até 2028, nós temos um planejamento
para a inauguração de 5 novos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, que vai ampliar ainda mais esse ensino integral. Então, o investimento em infraestrutura, em valorização do professor, né, porque não é simplesmente você implantar o ensino integral de 9 horas, mas o que vai ser trabalhado durante essas 9 horas? Né? Quais serão essas disciplinas? Né? Quem irá ministrar essas disciplinas? Então, isso faz com que precisa-se ter um investimento, precisa-se ter uma visão de futuro para que a gente consiga uma logística, né, muito grande para que a gente consiga atender essas 60 unidades em tempo integral. Exatamente, Pablo. E assim, a gente sabe que, além do investimento, tem toda a articulação com outras áreas de políticas públicas, né? Como a saúde, assistência social, cultura e esporte, como você bem citou na resposta anterior, né? E houve Isso, só pegando o alguma... gancho, Amanda, Ah, por favor. só pegando o gancho, para que essa educação aconteça, para essa educação em período integral aconteça, durante essas 9 horas diárias, nós temos mais de 30 projetos educacionais que são transversais, que conversam com a BNCC, a Base Nacional Comum, que está dentro do currículo do município, e ele é transversal. Então, ele envolve a Secretaria da Cultura, quando nós falamos em trabalhar a questão dos pontos turísticos do município. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, quando nós valorizamos a principal fonte de renda do município, que é o boné. A Apucarana é a capital do boné, então nós temos um projeto que os alunos de terceiro ano vão até as fábricas, conhecem como que é feita essa produção do boné, e aí nós trabalhamos a questão do emprego, a questão da renda, a questão da construção desse processo, e isso é articulado. Nós temos parceria com a Autarquia de Saúde, onde nós trabalhamos junto com o programa Saúde na Escola, onde é realizado educação emocional, educação alimentar, é realizado ações de combate à dengue, combate a outras síndromes. Então, hoje nós temos um currículo com mais de 30 projetos, e esses projetos, eles são articulados. Secretaria de Esporte, nós temos ações de valorização ao atletismo, corrida de rua. Então, nós temos durante o ano corrida de rua das escolas municipais. Então, são 5 etapas durante o ano. Os alunos, a partir do segundo ano, participam dessa corrida de rua, e aí no final do ano nós temos a etapa final, que são os vencedores dessas etapas da corrida de rua, que participam, né, de uma grande final, e esses alunos eles já são incentivados, e aí a parceria com a Secretaria de Esportes, porque eles são incentivados a continuar treinando, e aí depois nós temos, né, lançado do Mota o Bolsa Atleta, que vai incentivar a participação desse aluno em campeonato, seguir a sua trajetória. Então, esse processo de educação integral da educação, né, ele é intersetorial. Oi, Pablo, desculpa, seu áudio tá travando. Voltou? Pode ir, pode seguir. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Travado, Pablo. Pessoal, enquanto o Pablo volta conosco, eu gostaria de reforçar mais uma vez, né? Pedir a gentileza para que renomeiem ao lado do nome de vocês, insiram, na verdade, o município de onde estão nos acompanhando, tá? Mas gostaríamos de registrar aqui a presença também da Andréa Souza, município de Salesópolis, Santa Bárbara do Tugúrio, Betim também está conosco, sejam todos muito bem-vindos, tá? Juazeiro, excelente. Pablo, nos ouve?
enquanto a gente retoma aqui o contato com o Pablo, respondendo a uma pergunta aqui do chat, se será possível, né, ter os vídeos e apresentações, sim. Nós encaminharemos, né, a posteriori daqui, todos os vídeos, a apresentação, além da gravação da reunião, tá bom? Voltei. Conseguem me ouvir? Ouvimos. Sim, por favor, pode seguir. Legal. Pode passar esse slide, por gentileza? Isso. E 3 pontos importantes que eu trago para essa apresentação, o porquê a Apucarana fez essa escolha de ensino integral. Esse ano completa-se 25 anos. O primeiro ponto que nós elencamos enquanto ações-chave para a implantação do ensino integral é a aprendizagem. Nós temos bons resultados, bons índices que reforçam a importância do ensino integral. Então, a criança estar 9 horas dentro de uma instituição de ensino, o professor ele tem uma maior oportunidade de tempo para trabalhar dentro dos componentes, trabalhar dentro das disciplinas, além do português, da matemática, o acesso à arte, o acesso à música, o acesso à expressão, e que a criança consiga se desenvolver de forma integral. Então, nós conseguimos garantir aprendizagem, conseguimos garantir equidade e conseguimos também se desenvolver novas experiências dentro desse ensino integral de 9 horas. Então, a criança ela tem a oportunidade de ter acesso às aulas de expressão corporal dentro da instituição, aula de musicalização, aula de artes marciais, Kung Fu, aprender línguas como inglês, espanhol e também Libras. Hoje nós ofertamos do 1º ao 5º ano aulas de inglês, espanhol e Libras para todos os nossos alunos. Então, o aluno, durante essas 9 horas, ele tem oportunidade também de se desenvolver dentro dessas línguas. Pode passar, por gentileza, o slide. E essa experiência de educação integral, dessa jornada de 9 horas, como o prefeito Rodolfo já disse, ele não se trata somente de uma jornada ampliada, né? Ela se trata de um currículo único, de um currículo interligado. Então, os alunos, eles precisam permanecer na escola durante 9 horas, porque se ele for embora meio-dia, ele vai perder a aula de matemática à tarde, de língua portuguesa, como de inglês e espanhol. E nós estruturamos essa experiência de ensino integral de forma articulada, né? Quando a rede toda está articulada, o ensino integral ele acontece. Então, ele é um processo de gestão. Nós realizamos no ano passado, de 2025, o primeiro processo democrático de escolha de diretores e diretoras. Então, todas as nossas unidades, os diretores foram escolhidos por meio de prova de conhecimento científico, por meio de escolha de consulta pública à comunidade escolar, um processo de formação continuada para que esse professor, durante essa carga horária que ele vai permanecer na escola, ele trabalhe de forma pedagógica com o aluno também sobre a rotina, sobre a construção de hábitos, sobre inteligência emocional, porque a criança ela vai permanecer o maior tempo na unidade escolar. Então, o professor ele tem uma responsabilidade muito maior sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, o processo de formação continuada, de acompanhamento pedagógico, ele é muito bem estruturado para que a gente consiga, né, ofertar para esse aluno, de fato, uma educação que seja integral, que desenvolva as habilidades e competências básicas para esse aluno e, de fato, prepare ele para o futuro, para que ele possa seguir, né, estudando na rede municipal e a gente consiga ter bons índices de aprendizagem. Pode passar, por gentileza. E
durante esse caminho, né, nós aprendemos muitas coisas, né? Nós não começamos com todas as respostas, tivemos diversos desafios durante esse período e nós identificamos alguns pontos importantes, né? Ampliar a jornada não basta simplesmente dizer que o município ofertará a educação em tempo integral, que é a jornada que o aluno permanecerá na escola durante 9 horas, né? Precisa-se ter um currículo. O que a criança vai fazer durante essas 9 horas na escola? Eu tenho infraestrutura, eu tenho professores, quem vai cuidar dessa criança? O que vai ser ofertado? A formação continuada precisa acompanhar essa implementação. Eu preciso capacitar o meu grupo de trabalho. E aí não só o professor, a formação continuada precisa ser para a cozinheira, precisa ser para a zeladora, precisa ser para o porteiro, porque ele precisa entender que a escola vai ter essa mudança de dinâmica. Que os alunos não vão embora mais às 11h30, às 11 horas e vão retornar outro grupo no período da tarde. Ele vai chegar às 7h30 e ele só vai sair às 16h30. Então, eu vou ter que trabalhar com ele hábitos de higienização, porque após a refeição, ele vai ter que aprender a escovar os dentes. Eu vou ter que trabalhar com ele habilidades socioemocionais. Eu vou ter que trabalhar com ele uma cultura pedagógica diferente, porque ele permanece na escola durante 9 horas. Eu vou encaminhar uma tarefa para ele realizar em casa com a família, se ele permaneceu 9 horas durante o período de escolarização. Será que essa tarefa vai ter uma efetividade pedagógica? Então, esse repensar pedagógico precisa acontecer com todo o grupo. E cada escola vive um contexto diferente. Então, garantir essa equidade é um desafio. Nós temos unidades que precisam ter uma atenção especial, que a atividade que é desenvolvida no horário do recreio, essa atividade precisa ter uma intencionalidade diferente, porque aquele grupo social, aquela comunidade precisa desse olhar diferente, o público é diferente, então a gente precisa ter esse olhar. E acompanhar é tão importante quanto planejar. Hoje nós temos uma equipe estruturada dentro da autarquia de educação, nós temos um planejamento em rede, o plano de aula ele é construído aqui na autarquia pelas assessoras pedagógicas. Cada ano tem uma assessora pedagógica que acompanha essa turma. Essa assessora pedagógica ela planeja essa aula diária. O professor ele tem essa flexibilidade de ajustar, de sugerir atividades que sejam complementares, mas a base, o direcionamento sai da autarquia de educação. Então, as assessoras constroem esse planejamento e depois estão em loco nas unidades, acompanhando se o professor tem alguma dificuldade, se o professor precisa de algum auxílio para realizar essa adaptação e esses ajustes. Então, isso é muito importante. São pilares que nós identificamos como importante para a garantia desse ensino integral e para a garantia de índices que são importantes para manter uma educação integral de qualidade. Pode passar, por gentileza, Sofia. E os resultados são muito positivos. A Apucarana tem um IDEB 7.4, em cidade de médio porte nós estamos em primeiro lugar. Isso é resultado de uma educação em tempo integral, de uma educação que já se consolidou, de práticas pedagógicas que de fato são consolidadas, de professores que trabalham dentro de um planejamento de 9 horas, que a criança permanece um tempo maior na escola e ele consegue trabalhar com a recuperação dos conteúdos, com a recomposição de aprendizagem, e a gente consegue ter esses resultados. Nós temos um índice criança alfabetizada de 79%, ou seja, os nossos alunos do segundo ano, eles saem ao final do segundo ano com 79% alfabetizados, Nós estamos muito próximos da meta nacional, que é 80% dos alunos alfabetizados, e a nossa fluência leitora é 7.1. Então, esse resultado ele é um resultado muito bom. Para que esses resultados aconteçam, são desenvolvidos diversos projetos pedagógicos, como, por exemplo, a Apucarana Lê, que é um projeto pedagógico construído com recursos didático-pedagógico. Nós adquirimos livros, adquirimos mascote, tem a cantiga do Letrinha, que é o mascote do programa Apucarana Lê, que leva essa cultura da leitura de leite, da prática literária em diversos espaços do ambiente escolar.
Nós temos o programa Incluir para Transformar, que é a aquisição de recursos e formações continuadas para os professores trabalharem com a diversidade, trabalhar com a inclusão dentro do ambiente escolar. A Apucarana é uma rede que tem mais de 1.000 alunos com laudos e síndromes diferentes, né? E esses alunos estudam em período integral. Então, garantir que esse aluno esteja 9 horas num ambiente escolar, nós precisamos desses recursos em tempo integral. E com isso, nós conseguimos garantir que 100% da nossa rede de ensino seja integral. Então, as 60 unidades que ofertam, nós temos hoje 25 CMEs, esses 25 CMEs ofertam de 0 a 3 anos, e a partir de 4 anos a criança vai para a escola, e aí nós temos até o 5º ano essa criança dentro da escola, estudando uma jornada de 9 horas. Então, todos esses resultados, eles mostram que a continuidade, que o investimento, ele faz todo o sentido, ele fortalece ainda mais essa jornada de 9 horas, essa jornada em tempo integral. Pode passar, por gentileza, Sofia. E de forma muito rápida, até porque nós queremos deixar um gostinho de quero mais, né? Aqui nós temos algumas imagens que registram, né, todos os investimentos, e quando a gente fala em educação em tempo integral, nós falamos também sobre investimentos. Então, investimento em climatização. Nós lançamos o programa Apucarana Minha Escola no Clima, né, com investimento. Hoje nós temos 20 escolas que estão sendo contempladas pelo programa. Estamos lançando uma segunda etapa com mais outras 20 unidades que serão contempladas. Estamos instalando climatização, ar-condicionado, ampliamos os itens de material escolar, então os alunos recebem regata, camisetas, meninas short saia, nós temos um material apostilado, então todos os alunos recebem apostila de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, inglês, espanhol, dicionários de Libras. Ampliamos também para os CMEs moletom, então os alunos recebem moletom lá no CMEI. E nós temos aí investindo cada vez mais nessa educação que é integral, né? Então, desde o material da inclusão, a infraestrutura física, a capacitação docente. Então, os nossos professores passam por várias capacitações durante o ano para que a gente consiga garantir. Então, hoje é só uma pincelada em todo esse processo, porque nós queremos, de fato, em novembro, receber vocês aqui no município de Apucarana, visitarmos unidades que ofertam, né, visitar as unidades que ofertam o ensino integral, para que vocês possam vivenciar na prática essa experiência do município de Apucarana. Pode passar, Sofia, por gentileza. E aí está, né? Deixamos ali já o link, né, o QR Code para que vocês possam fazer a inscrição, para que vocês possam vir conhecer de fato a experiência do município de Apucarana e vivenciar de perto como que nós fazemos educação, como nós fazemos educação em tempo integral e como isso vem dando certo, e por isso nós somos a melhor educação do Paraná. Obrigado. Excelente, Pablo. Muito obrigada pela... E assim, vocês fazem, né, dessa boa prática, realmente é desafiadora, mas vocês fazem com excelência, e a nota do IDEB está aí para mostrar isso, né? Nós temos algumas perguntas aqui no chat, Pablo, mas antes disso, só conta aqui pra gente se a boa prática, se essa experiência, quais as políticas públicas serviram de inspiração para vocês? Vocês adotaram de algum outro local, alguma experiência até internacional ou não? A educação em tempo integral é de Apucarana, começou com Apucarana? Conta um pouco pra gente como que foi o início. A experiência começou de fato, né, na vivência. Então, a vivência fez com que a Apucarana se tornasse referência em educação em tempo integral. Então, nós iniciamos, o município de Apucarana iniciou lá em 2001, 2002,
com turno, contraturno, com os alunos 8 horas no ambiente escolar. Isso, os alunos tinham aulas de artesanato, tinham aulas de dança, e os professores estavam descobrindo, junto com a administração naquele momento, o que era o ensino integral e onde queriam chegar, né? Então, depois desse processo, houve uma reestruturação, ampliação, construção, investimentos constantes. Mas não foi uma prática que foi inspirada em outros municípios, né? Tinha uma vontade, né, um desejo de implantar ensino integral e foi se implantado, né? Com muitos desafios, nós temos relatos, né, de que foi um período muito desafiador, até que esse processo fosse concretizado, né, que as unidades se tornassem. Foi gradativo, né, o município não atingiu 100% de educação integral no primeiro ano, isso foi sendo construído, e a cada ano que passa, né, nós assumimos a gestão em 2025 com diversos desafios quanto à garantia e manutenção do ensino integral, né? Então, a cada dia, nós estamos trabalhando para que esse ensino integral ele se qualifique, né? Ele tenha uma qualidade melhor, nós possamos ofertar melhor qualidade de acesso à educação, de infraestrutura, de valorização do professor. Então, é um desafio diário, de fato. Perfeito. E tem algum aspecto que você destaca como mais relevante para outros municípios? Sim, o município, eu quero replicar essa boa prática, eu vou em novembro conhecer, mas tem algum aspecto, alguma dica que você gostaria de passar para os municípios que desejarem, porventura, Revezar essa implementar ou com o ampliar a Pablo, Amanda, para ele educação tomar em tempo água ali. integral? Desculpa, prefeito. Eu vou revezar essa com o Pablo, enquanto ele toma água ali. Por favor, fica à Amanda, eu acho que vontade. o grande X da questão para as pessoas que vão nos acompanhar nessa caravana, e pelas experiências que eu já tive também em outros workshops, em outras visitas, em outros seminários junto com a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitos, é essa troca de experiência. A gente tem dilemas de que o Plano Nacional de Educação não responde. A gente tem dilemas que a nossa vivência, às vezes de 10, 15, 20 anos na direção de uma escola, ou mesmo quem já está no segundo mandato de prefeito, enfim, nós temos dilemas que a teoria não resolve, a teoria não responde. Então, vendo mesmo, indo lá, perguntando, conversando com a professora, com a diretora. Quando o Pablo fala dos desafios que a gente encontrou, nós estamos falando depois de 20 anos de iniciado o projeto, nós ainda temos desafios significativos, até porque a educação ela vai mudando junto com a sociedade. A educação ela vai mudando de acordo com o comportamento social também. Surgem novas síndromes, surgem novas demandas, surgem novas necessidades de suporte, surgem novas demandas do Ministério da Educação, surgem novas demandas de uma comunidade local, porque eu tenho discrepâncias na rede, né? A gente tem escolas em que a gente consegue trazer praticamente 100% dos pais para uma reunião e enganjar aqueles pais, e eu tenho comunidades que para a gente conseguir trazer 20%, 30%, um terço dos pais é muito difícil, né? Então, estando aqui com a gente, visitando, entendendo, conversando, vão poder compreender um pouco mais de perto isso. A apresentação aqui é importante, claro, para a gente poder ter um referencial teórico, né, da nossa visita, mas a visita, estar com a gente aqui, visitar as unidades, conversar com as nossas diretores, com o Pablo, com a nossa secretária, enfim. Por exemplo, a gente está fazendo uma instalação de aparelho de ar-condicionado. Eu estou fazendo isso ao mesmo tempo em que eu tenho que resolver problema de alagamento em pátio de escola. Então, é como se fossem duas coisas antagônicas, mas não é. É porque é uma rede de 60 prédios, de 13, 12 mil alunos, quase 13 mil alunos. Então, elas têm discrepâncias. E como que a gente enfrenta essas discrepâncias, né? Eu acho que a visita vai ser fundamental para isso, para a gente não só contextualizar a teoria, o que o Plano Nacional diz, o que o Plano Municipal diz, mas, sobretudo, para a gente poder trocar essa vivência. Não, com certeza, prefeito. Não, como o senhor bem disse, o webinário aqui é só uma degustação do que veremos em novembro, né? Para ficar curioso.
Exatamente. Obrigada, prefeito. Nós temos uma pergunta aqui, Pablo, no chat, do Jefferson de Apucarana. Desculpa, Jefferson de Abaetetuba. Ele pergunta assim: em Apucarana, todas as escolas são em tempo integral e quantas delas estão fora da zona urbana? Legal. Sim, todas as nossas 60 unidades são em período integral, tá? 25 CMEs e 35 escolas, e nós temos 2 escolas que são do campo, tá? Nós temos um público de 100 alunos em cada unidade. Então, nós temos aproximadamente 200 alunos que são do campo. Bastante, né? Temos também a pergunta da Ana Maria de Uberlândia. Ela diz: qual a carga horária do professor, se a escola atende só estudantes no período integral e se as matrículas do tempo integral são opcionais para as famílias ou não? Legal, boa pergunta. Dentre esses desafios que nós encontramos, um dos desafios são esse. Nós temos uma rede com mais de 20 anos em ensino integral e nós temos ainda concursos, foram abertos diversos processos de concursos públicos para professores 20 horas. Então, nós temos hoje na escola o professor que é 20 horas e que atua o outro período em outro município. E nós temos também o professor que tem 2 padrões e que daí ele atua 40 horas na unidade. Então, para o ensino fundamental, é o concurso de 20 horas, né? Já estamos estudando isso é uma demanda que nós já levantamos no início da gestão, para que os próximos editais de concurso nós possamos ofertar 40 horas, né? Concursos de 40 horas, visto que a rede atende somente período integral. Já para os CMEs, os Centros Municipais de Educação Infantil, nós só temos profissionais que atuam 40 horas. Tá, excelente. Temos mais uma pergunta agora do Emerson de Curitiba. Se os profissionais de expressão corporal, musicalização e artes marciais são docentes com formação pedagógica na área ou são instrutores? São docentes e instrutores, né? Nós temos um grupo de instrutores que estão, na sua grande maioria, concluindo, 90% aproximadamente, são profissionais da área da educação física, na sua grande maioria, que estão concluindo a licenciatura em educação física e outros que são instrutores, né? Então, nós temos esses 2 públicos. Excelente. E os instrutores de formação superior, né? Os instrutores com formação superior, ou cursando. Ou cursando, em fases D, né? Vias D. Tá. Mais uma pergunta aqui agora de Presidente Prudente. Os materiais, apostilas, são produzidos pelos próprios professores da rede? Não, os materiais eles são adquiridos, são materiais de editoras, né? O município hoje ele adere ao sistema Max de ensino, então nós utilizamos um sistema apostilado. Esse material ele é adquirido de uma editora. Excelente. Mas, ô Pablo, importante a gente destacar aqui, Amanda, que além do material apostilado, a nossa equipe pedagógica faz um trabalho de preparação, né, de coordenação dessas aulas. Então, o material apostilado, ele não é colocado lá na sala de aula e dito, olha, segue aí da página 10 à página 20 e tá tudo bem. Sim, né? sim. Não é essa lógica do uso do material apostilado. A Esse gente foi um encontra, desafio, na né? verdade, essa realidade em alguns municípios, né? Exato. Esse foi um E a dos gente desafios encontra que essa nós realidade, né? encontramos. O município apostila, ou mesmo que não apostila no sentido de comprar, a rede prepara, e aí coloca lá para o professor do terceiro ano A, B, lá, C, da escola tal, e não há nenhum suporte, nenhum encaminhamento, nenhuma condução disso. Nós mudamos isso em 2025, nós instituímos um grupo pedagógico e a gente divide isso por ano. Então, cada professor trabalha as peculiaridades daquele ano, e, inclusive, esse professor, junto com a coordenação pedagógica da unidade, pode fazer ajustes nesse encaminhamento. Então, o material apostilado, ele não é e não pode servir para eximir a responsabilidade da coordenação pedagógica e da gestão da educação. Muito pelo contrário. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta para aquilo que a gente quer fazer. Porque me parece que alguns municípios acabam adotando o material apostilado como a solução para o seu problema pedagógico, como a solução para aumentar a sua nota no IDEB. E isso não funciona, né?
Então, esse era um desafio que nós encontramos na transição de 24 para 25. A gente fez isso, a gente fez essa transição de tirar do material apostilado a responsabilidade pelo ensino, né, e trazer de volta para as coordenações pedagógicas, e formamos uma equipe de coordenação pedagógica ano a ano, também na autarquia de educação. Então, eu trabalho desde o infantil, do infantil até o Fundamental 1, todos os anos, com coordenações específicas para a gente poder usar o material apostilado apenas como instrumento de aprendizado e não como grande responsável. E nesse gancho, o material apostilado, esse sistema de ensino, ele é um recurso pedagógico. Né? Então, por exemplo, mesmo tendo essa adesão ao sistema apostilado, nós também aderimos ao PNLD. Então, nós recebemos os livros didáticos do governo federal, utilizamos as apostilas e utilizamos outros materiais complementares. Então, essa cultura de que é um recurso. Então, nenhum material pedagógico ele é 100%. Né? Então, o professor muitas vezes precisa de outros recursos. E que às vezes aquele recurso tem no PNLD, ou ele vai ter em um material complementar, ou ele tem na apostila. Então, ele é uma construção além da formação continuada. Então, o professor ele recebe formação continuada, que está dentro desse pacote do sistema de ensino. Essa formação continuada vai trabalhar essas habilidades que o professor identificou lá, que a equipe pedagógica da autarquia identificou, que o professor está com dificuldade em trabalhar com a turma dentro daquele determinado componente. Excelente. O material serve para subsidiá-lo, né? Mas não é a ferramenta principal, né, Pablo? Sim, sim. Temos uma última pergunta aqui no chat, que é de Ana Maria de Berlândia, né? Qual é a política de valorização do professor que atua em tempo integral? Hoje, nós temos dentro do município todos os professores, exceto aquele que tem um outro concurso no município vizinho, e que sempre fica no aguardo de ser chamado também, de abrir um novo processo seletivo para que ele possa permanecer as 40 horas no município. A política de valorização é que o professor permaneça as 40 horas dentro da mesma unidade. Então, o professor, para que ele não tenha um período em uma unidade, outro período em outra unidade, nós assumimos grandes desafios quanto à questão de valorização do servidor, quanto à questão de licenças que tinham vencidas e que precisavam ser pagas pela administração. Nós tínhamos algumas questões de INSS que precisávamos regularizar, questão de progressão. Então, hoje, todos os professores recebem as progressões dentro do plano de carreira que o município oferta, dentro das licenças. E, então, o professor ele tem essa opção de permanecer as 40 horas dentro da mesma unidade. Então, hoje, todos os professores atuam em escola em tempo integral. Excelente. E chegou uma última pergunta da Vanessa de Bagé. Onde podem encontrar, se acessar os documentos referentes à política integral em tempo? A política integral em tempo integral. Depois nós podemos compartilhar. Compartilho, Amanda, com você e você dissemina esse material. Mas a política de educação integral ela foi construída com esses parceiros e nós podemos compartilhar, sim, com os outros municípios. Excelente, Pablo. Bom, finalizando as perguntas, as dúvidas aqui pelo chat, eu gostaria de abrir a palavra para intervenção, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, contar alguma experiência, pode ficar à vontade. Esse momento agora é para isso. Amanda, eu quero falar da nossa prefeita de Maringá. Eu esqueci que a Sandra está no exercício do prefeita, né, Sandra? O Silvio está de férias e a Sandra Jacovós está prefeita de Maringá, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, e fazendo justiça. Não é o tema que nós vamos ver lá em Maringá, mas fazendo justiça a Maringá. Maringá também tem 7,4 no IDEB, e junto com Maringá a gente ocupa o segundo lugar no estado do Paraná, quando considerada as grandes cidades também. Com as cidades de médio porte nós somos o primeiro colocado. Quando vem Maringá, a gente empata com Maringá em segundo, a gente perde apenas para Foz do Iguaçu, 0,7, por 3 décimos aí. Então, Maringá também é uma referência quando o assunto é educação, um pouquinho diferente da nossa realidade, né, Sandra? Aqui a gente trabalha em tempo integral em todas as unidades, Maringá está caminhando para isso,
mas fazer justiça aqui e agradecer a presença da nossa prefeita da grande cidade, inspiradora cidade de Maringá, e boa sorte, dias que você está à frente da prefeitura, Sandra. Vai ser uma honra a gente poder compartilhar com todo mundo que está aqui nessa sala as nossas experiências de Londrina, Apucarana e Maringá. Com certeza, quero agradecer a oportunidade, parabenizar aí, prefeito Rodolfo, agradecer a toda a equipe de Apucarana e também agradecer a nossa equipe aqui de Maringá, que fez um excelente trabalho, e aí conseguimos, né, atingir o índice do IDEB, aí, o maior da história aqui da nossa cidade, e parabenizá-lo pelo mesmo índice, né? Então, esse ambiente está sendo muito produtivo para todos nós, e tenho certeza que lá em novembro vamos apresentar coisas ainda maiores. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, prefeito. Obrigada pela intervenção, pelas suas palavras. Alguém gostaria de fazer algum comentário, dúvida? Plínio, por favor. Sim, que bom. Na verdade, eu até peço desculpas, porque eu tive que me ausentar aqui 2, 3 minutos e isso pode ter acontecido. Mas para mim é uma questão relevante. Os professores, eles são especialistas de área, professor de português, matemática, ou são pedagogos? E uma outra questão que eu já observando aqui, a Apucarana não tem Fundamental 2, né? O Estado parece que absorve isso. Vocês fazem essa divisão? São essas duas questões que eu gostaria de uma informação de vocês. Isso. Os nossos professores são professores pedagogos, né? Então, são professores generalistas. Nós temos alguns professores, um percentual bem baixo, que possuem outras licenciaturas. Então, nós temos, sim, professores de língua portuguesa, matemática, outras licenciaturas. Mas a sua grande maioria são professores pedagogos, né? E o estado do Paraná, já desde 2005, 2006, se eu não me engano, fez essa divisão. Então, os anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, permanece, né, para a jurisdição do município, e o Fundamental 2 e ensino médio é responsabilidade do Estado. Então, nós vamos até o 5º ano. Ótimo. Obrigado. Essa é uma realidade bastante peculiar de Paraná, Plínio. Brasil afora, há essa mistura, né, do Fundamental 2, ora município, ora Estado, e aí em alguns lugares o Estado vai bem, as pessoas querem que o município entregue para o Estado, em alguns estados o município é que vai bem, os prefeitos ficam pressionados a assumir o Fundamental 2 porque o do Estado é ruim, né? No Paraná a gente tem essa grande vantagem, já há mais de 2 décadas, de estar 100% dividido, então os municípios paranaenses não fazem, né, Fundamental 2. Eu acho isso uma grande vantagem. Lamentavelmente, aqui na minha Bahia, não é assim, porque aí torna a gestão mais especialista. A educação infantil e os anos iniciais têm características próprias, assim como o Fundamental 2 do ensino médio tem características peculiares lá, e aí favorece. Uma grande ajuda. Parabéns. Amanda tá no mudo? Desculpa, gente. Como foi dito no início da reunião, essa reunião está sendo gravada, né? E será disponibilizado para vocês por e-mail, no e-mail que vocês cadastraram no ato da inscrição. Vai ser disponibilizada tanto a gravação da reunião, quanto a apresentação que o Pablo fez, o vídeo de Apucarana e o material que ele vai nos passar também, né? Bom, estamos encaminhando para os momentos finais. A Sofia vai deixar aí no chat o link para a inscrição para o nosso próximo webinário, que vai contar com a experiência de Maringá em sustentabilidade, né, hortas comunitárias. Uma excelente experiência também. Link também para a inscrição de novembro já. Nós já estamos fazendo esse mapeamento de todos os interessados para essa missão, tá bom? Dito isso, prefeito, gostaria de fazer um encerramento? Apenas agradecer. Primeiro, como vice-presidente da FNP, é uma alegria ter uma equipe tão qualificada trabalhando com a gente. Muito obrigado, Amanda, Paulinho e todos os demais colegas da FNP que estão aqui conosco. Agradecer o Pablo, a nossa equipe aqui da educação. Eu vi aqui a prefeita de Maringá, mas provavelmente tem outros prefeitos e vice-prefeitos, secretários de educação. Um abraço a todos
E eu acho que tem coisas, Pablo, que a gente nem deveria enviar, viu? Só entrega para quem for vir realmente na caravana. Quem não for vir, a gente não entrega, não. Mas, brincadeiras à parte, claro que a gente quer muito que vocês venham participar conosco. Vocês vão ser muito, muito, muito bem acolhidos. A nossa região tem essa característica, né? Aqui a gente fala porta, porteira. Então, a gente é muito, muito acolhedor, né? A gente é meio caipira, apesar de fazer parte de uma grande região metropolitana do interior do Brasil. A gente vai gostar muito, a gente vai ficar muito feliz de receber todos vocês aqui. Um beijo no coração, até o próximo webinar e até novembro. Muito obrigada, prefeito. A Sofia vai disponibilizar aqui no chat também os nossos contatos do Paulo, né, nosso coordenador, e o meu também, caso tenha alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigada, Pablo, pela sua contribuição, pela expertise, e nos vemos na quarta-feira que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.